Então, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Muito bom estarmos juntos novamente para podermos fazer essa ligação com Deus, com os amigos espirituais, né? Tirar aquele peso do nosso coração, da nossa mente, enchendo os nossos pensamentos daquela vivência do Cristo. E que nós possamos ouvir a palestra, gravar essas palavras em nossa mente, em nosso coração, para que cada dia nós possamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Hoje o Roberto fará a palestra sobre reencarnação. É um dos princípios da doutrina, creio que dos mais importantes. Né? E é o que explica, né, muitas aparentes injustiças. Então, que nós possamos ouvir e receber esses ensinamentos e também a energia do mais alto. Então, vamos elevar o pensamento agora, fechando os nossos olhos. Aqueles que estão em casa, tenham a certeza que receberão a visita dos amigos espirituais, a assistência amorosa desses trabalhadores amigos. Senhor Jesus, nos abençoe nessa noite. Abençoe o nosso palestrante e que a sua paz e o seu infinito amor possa estar junto conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê condições
para que a gente possa ser compreendido por todos que cá estão. Como a Joyce bem colocou, nós vamos falar da reencarnação. E nós pegamos o assunto exatamente do Livro dos Espíritos, da questão 166 à questão 170, que está no capítulo 4. E a gente vai falar da reencarnação, mas eu queria falar de uma forma um pouco diferente da que a gente ouve sempre falar de reencarnação. Pergunta 166, Kardec questiona o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então a pergunta de Kardec é bastante simples. Como que a gente vai chegar a uma perfeição? Como a gente vai fazer tudo aquilo que Jesus fazia, porque foi uma promessa de Jesus, que tudo aquilo que ele fazia, nós também poderíamos fazê-lo. E aí, a pergunta de Kardec, então, tem esse sentido. Como que a gente vai conseguir chegar a essa condição numa única existência? Eu não consegui resolver meus problemas. Eu não consegui me acertar com muitas pessoas. Eu carrego muitas imperfeições dentro de mim. Como que eu faço, então, para continuar esse processo? Então, a resposta dos espíritos, ela é bastante simples, mas não é simplória, porque eles dizem assim: sofrendo a prova em uma nova existência. Então, eles estão afirmando aqui que nós vamos passar por uma nova, uma nova existência. E aqui, recentemente, eu cantei uma música e vou cantar de novo, já aproveitando que o Vansan teve semana passada, vou continuar cantando. Claro que não, né? Porque senão todo mundo vai embora daqui. Mas tem a música que eu já falei a respeito dela recentemente. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. A letra dessa música, ela é muito significativa porque ela vai nos trazer uma informação importante. Enquanto eu não aprender, enquanto eu não melhorar, enquanto eu não me desenvolver enquanto ser humano, eu vou passar pela mesma praça, pelo mesmo banco, pelas mesmas flores e o mesmo jardim. Então é uma proposta para que eu possa melhorar, mudar a minha situação. E a respeito disso, eu me lembro de um filme dos anos 80, quem tiver a oportunidade de pesquisar e de assistir, é muito bacana, vale muito a pena, chamado O Feitiço do Tempo. É uma pessoa, um repórter bastante arrogante, orgulhoso, egoísta, que ele vai para uma cidade no interior dos Estados Unidos fazer uma reportagem. Só que ninguém suporta ele, tão chato que ele é. E ali acontece um fenômeno muito curioso. Todo dia ele acorda no mesmo dia, mas só ele se lembra da situação. Então ele acorda todo dia com as mesmas coisas. Então ele passa por diversas questões muito interessantes. Então vale a pena assistir. Até que ele então descobre aquela coisa que a gente chama de virada de chave. Ele vira a chave. Ele entende o que está acontecendo com ele. Quando ele entende, quando ele compreende, a situação muda. Mas vale a pena, muito a pena assistir mesmo. Eu não vou contar o filme, né, porque senão é spoiler, não vale a pena. Mas a reencarnação é isso. É a possibilidade de uma nova existência para que eu supere as minhas dificuldades. Mas aí, existe uma questão que eu levantei, que eu falei para vocês que eu ia tratar a reencarnação de uma forma um tanto quanto diferente. Por quê? Porque nós temos dificuldade de entender e aceitar a reencarnação. Será que é verdade? Vamos lá. A Revista Espírita, no ano de 1860, mês de abril,
texto de Allan Kardec. Como se vê, temos muitos motivos para não aceitar levianamente todas as teorias dadas pelos espíritos. Ou seja, ele está fazendo uma afirmação de que quando a pessoa desencarna, a gente não pode, só porque é um desencarnado, é um espírito, ele adquiriu toda a sabedoria. Ou seja, é um espírito, é um homem, uma mulher, é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então a gente não pode aceitar tudo aquilo que eles trazem de informação para a gente levianamente. A gente tem que pesquisar, a gente tem que raciocinar, a gente tem que entender que se aquilo que os espíritos estão trazendo faz sentido na nossa vida. Então esse é o primeiro parágrafo. Então ele continua. Quando surge uma, fechamo-nos no papel de observador. Fazemos abstração de sua origem espírita, sem nos deixar ofuscar pelo brilho de nomes pomposos. Tem espíritos que se manifestam, falam que são figuras históricas, pessoas famosas, para tentar nos envolver nessas ideias. Examinamo-la como se emanasse de um simples mortal e vemos se é racional. Se dá conta de tudo, se resolve todas as dificuldades. Até aí é só uma advertência que Kardec nos traz. E é uma advertência justa. Não credes em todos os espíritos, verificai se são de Deus. Isso é uma advertência do apóstolo João. E aí vem a frase que Kardec coloca que eu acho que surpreende muita gente. Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não adotamos, embora vinda dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que ela, e só ela, podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. Vocês entenderam que mesmo Kardec não aceitou de bate-pronto, de imediato, a reencarnação? Porque ele precisava de uma confirmação lógica a respeito desse assunto. Então nós temos dificuldade de entender, de aceitar de fato a reencarnação. Apesar de nós encontrarmos material bastante significativo a respeito do assunto. Por exemplo, Ian Stevenson, que é um psiquiatra norte-americano, ele tem mais de 2.500 casos pesquisados de reencarnação. Pessoas que se recordam, principalmente crianças, se recordam de vidas passadas, e aí ele narra, essas crianças narram os fatos, esse pesquisador vai atrás para saber se são reais. Um dos fatos mais marcantes que ele traz é de um menino que se lembra que foi na Segunda Guerra um piloto de avião e morreu na Segunda Guerra. Curiosamente, ele pega esse menino, leva para o encontro de pilotos e ele reconhece um por um dos amigos de outra época. Ele reconhece. Ele fala quem ele era, o nome dele, ele reconhece cada um dos colegas que voaram com ele naquela época. Então, esse é um fato documentado. Tem um documentário que foi feito pela BBC de Londres, lá na Índia. Um menino com 5 anos de idade, ele se lembrava da última encarnação. E ele falava quem ele era, aonde ele morava, e ele falava tudo. Levaram esse menino até o lugar que ele falou que nasceu, mostrou que era de fato, ele reconheceu inclusive os filhos que estavam brincando no meio de outras crianças. Isso é um documentário, tá, gente? Não é uma história, não é uma ficção. E quando fizeram o corte de cabelo no menino, na têmpora, ele tinha uma cicatriz. Exatamente a cicatriz que o antigo tinha. Ele desencarnou com um tiro na cabeça. E ele tinha a cicatriz no mesmo lugar.
Ou seja, ele levou essa informação para a próxima existência. Então, são 2.500 casos. Jim B. Tucker, o Ian Stevenson desencarnou. Jim B. Tucker, ele continuou as pesquisas do Ian Stevenson. Aí tem um nome que esse daqui eu tenho que ler aqui com cuidado. Erlendur Haraldsson. Esse homem, ela é da Islândia, também é um pesquisador. Ele tem mais de 2.000 casos relatados de reencarnação. Banerjee, um indiano, ele também já desencarnou, ele tem mais de 1.100 casos documentados de pessoas que falam de reencarnação. Hernani Guimarães Andrade, aqui no Brasil, também tem muitos casos, inclusive um dos casos do Hernani foi para o livro do Ian Stevenson, para que ele pudesse comprovar a reencarnação. Então, se a gente for observar, materialmente, nós temos muita informação a respeito da reencarnação. Mas por que ela não é admitida pelas pessoas? Por que a gente tem essa dificuldade? Há alguns anos atrás surgiu um escritor, Brian Weiss, né, e ele trouxe também várias obras falando de reencarnação. Mas por que então nós temos essa dificuldade? Vale lembrar, alguém sabe me dizer quantos nós somos hoje encarnados aqui na Terra? 8 bilhões. Vocês sabem quantos desses 8 bilhões acreditam em reencarnação? Não acreditam, perdão, não é o termo correto. Que fazem parte de religiões reencarnacionistas? Cerca de 30%. Ou seja, 1,7 bilhão de pessoas são profitentes de religiões reencarnacionistas. Mas, pasmem, esse é um dado que até eu fiquei assustado o dia que eu vi, que eu estava estudando. Nós temos hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, os drusos, alevitas, o judaísmo também tem reencarnação, indígenas, povos indígenas, ou seja, 1,7 bilhão. Porém, 30% dos profitentes dessas religiões não acreditam em reencarnação. Espíritas acreditam? Mais ou menos. Por que você fala isso? Porque nós agimos na vida como se não acreditássemos. Essa é a questão. Nós vivemos uma vida extremamente materialista. Ah, mas eu preciso das coisas da terra. As coisas da terra são escada, são meio, não são fim. E nós não aceitamos isso como uma certeza. E aí tem um agravante. Ah, eu não consegui resolver meus problemas nessa encarnação, na próxima eu resolvo. Aproveita agora. Aproveita agora porque o tempo está passando. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Então, por que a gente tem essa questão? Por conta desse materialismo, né? Nós somos muito materialistas nesse aspecto, porque nós não aceitamos. Quando nós falamos a respeito de reencarnação, de vida após a morte, nós temos as nossas dúvidas. Nós ainda não aceitamos isso como uma realidade que faça parte da gente. E aí, quando a gente fala de ciência que estuda o espírito, eles chamam os cientistas de ciência de fronteira, porque ela está no limite entre aquilo que é palpável, que a gente pode tocar, e aquilo que é abstrato. Então, se a gente falar de espírito, ele é abstrato. Porém, como que a gente não entende onde tem mais de 8.000 casos declarados de reencarnação e mesmo assim a gente não acredita? A gente não aceita. Mais de 8.000 casos. Tem um filme que fala de uma mulher que ela se lembra da vida passada e ela vai para a cidade. Ela reconhece inclusive os filhos. É um filme que existe, eu não lembro agora, Minha Vida em Outra Vida. É isso, né? É Minha Vida em Outra Vida. É maravilhoso, porque ela vê os filhos velhinhos.
E aí ela reconhece um por um, ela conta as histórias de como que era a vida dela e tudo mais. Então a gente tem filme, a gente tem documentário, a gente tem pesquisa, mas a gente não aceita. Qual foi um dos motivos que a gente não aceita? Ano de 553 depois de Cristo. Concílio de Constantinopla. O que aconteceu ali? A Igreja Católica, ela começou a tomar conta e ela então desenvolve algumas coisas. Aquilo que eles chamam de cânones. Os cânones são leis, são dogmas que precisam ser obedecidos. O 11º cânone da Igreja Católica, do ano de 553, ele diz assim: quem sustentar a mítica crença na preexistência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta, seja anátema. Ou seja, se você acreditar nisso, você será excomungado da igreja. Por que a igreja faria uma coisa dessa? Ela precisaria controlar as pessoas. E uma forma de fazê-lo é exatamente dessa forma. É não dar uma esperança, eu não consegui resolver, eu vou resolver mais adiante. Não, é céu e inferno, acabou, purgatório e acabou. A história é aí. Então a gente vê que a gente foi limitado por essas crenças desde o ano 553. Alguns também acreditam que a reencarnação seja uma punição. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Kardec faz a seguinte pergunta a São Luís: é uma punição a encarnação e somente os espíritos culpados estão a ela sujeitos? E o São Luís ele responde assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então nós precisamos da matéria, nós precisamos do corpo, nós precisamos das coisas da terra para que a gente possa passar por essas experiências. Como que a gente aprende? Experiência. Então a gente precisa dessas experiências para desenvolver a inteligência, para desenvolver o nosso conhecimento. E eles falam ainda: é-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então a gente precisa da vida física para desenvolver a nossa capacidade intelectual. Outros afirmam: eu não acredito em reencarnação porque eu não me lembro da vida passada. Então, se eu não me lembro da vida passada, é porque é uma coisa que não existe. Então, a gente fala muito isso. Mas a gente se esquece que o esquecimento, ele é uma bênção. Um exemplo que eu sempre gosto de falar é da história do Mário Sobral. O Mário Sobral, um homem rico, que tinha família lá em Portugal, ele assassina a sua amante e comete suicídio. No plano espiritual, ele, tomado pelo remorso, pede uma reencarnação. E a frase dele é exatamente essa: eu preciso esquecer. Eu preciso reencarnar porque eu preciso esquecer. Significa que o que está no passado, deixa lá. Não convém mexer. A gente não precisa saber quem a gente foi, a gente não precisa saber de nada disso. O importante é o que eu estou fazendo daqui para diante. Mexer lá atrás é mexer num vespeiro, é entender, desculpa a expressão, que a gente era uma porcaria. E aí a gente vai sentir deprimido por conta dos crimes, dos erros que a gente praticou no passado. Então a gente precisa deixar tudo isso para trás. Hoje nós estamos na nossa melhor versão. Aproveitemos. E olha só, no livro, talvez, acho que quase ninguém conheça, tem um livro de Allan Kardec intitulado
o Espiritismo em sua mais simples expressão. Nesse livro, ele traz muitas proposições a respeito do que seja a doutrina espírita. E no item 22 ele escreve assim: o esquecimento das existências anteriores é um benefício de Deus, que em sua bondade quis poupar o homem das lembranças quase sempre penosas. E olha o que ele escreve: a cada nova existência, o homem é o que fez de si mesmo. É para ele um novo ponto de partida. Olha que coisa linda. A cada nova existência, o homem é o que fez de si mesmo. É para ele um novo ponto de partida. Alguém se lembra da frase do Chico? Embora ninguém possa voltar atrás e recomeçar, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É a mesma frase, só que dita de uma forma diferente. Né? Então, é muito interessante. Mas ele complementa, ele diz assim: ele, o homem reencarnado, conhece seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são a sequência dos que tinha. Então, os defeitos, as imperfeições que eu tenho hoje, são as mesmas imperfeições que eu tinha no passado. Porém, muito mais, no passado, ela era muito mais intensa. Hoje ela está um pouco amenizada, as imperfeições. Aí, quando eu penso nisso, eu falo: meu Deus, o que será que eu fiz no passado? Se hoje eu vejo que eu não sou grande coisa, lá no passado, então, o negócio era complicado. Então, deixa para trás, deixa lá. O importante é o que eu vou fazer daqui para diante. E olha assim, e ele conclui daí o mal que pode ter cometido, e isso basta para ele trabalhar a fim de se corrigir. Se outrora tinha defeitos que hoje não tem mais, não precisa com eles se preocupar, pois tem muito a se ocupar com as imperfeições presentes. Aproveita o que você está tendo de oportunidade para lidar com as suas dificuldades hoje. O que está no passado, ele precisa permanecer ali no passado. Muitos também falam de uma questão importante a respeito da reencarnação. Por que a gente não gosta muito de saber da reencarnação? É porque a gente tem medo da responsabilidade espiritual. O que significa isso? Aceitar a reencarnação quer dizer que eu sou responsável pela minha vida, pelas minhas dificuldades, pelos nossos problemas. Aceitar a reencarnação significa: eu hoje carrego as dores que eu causei ontem. Isso é desconfortável, muito desconfortável. E o que eu preciso? Eu prefiro colocar a responsabilidade da minha felicidade, da minha vida, na mão de terceiros. Jesus vai me salvar, está lá na mão dele, e eu me isento desse processo de reencarnação, de assumir a responsabilidade pela minha vida. Muitos de nós gostam muito da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a gente deixar a vida nos levar, ela vai levar a gente para buracos tão profundos que para sair depois vai ser complicado. Então a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida e fazer o nosso melhor enquanto encarnados hoje. Então, quando a gente fala de reencarnação, nós vamos ver que é uma crença que está muito presa na gente, porque a gente não quer assumir essas responsabilidades, e a vida exige uma forma diferente de pensar, de agir, para a gente poder entender que tudo é responsabilidade minha. E aí a gente vem aquela grande pergunta: para que serve a reencarnação? É a questão 167. Qual o fim objetivado da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde a justiça?
O que é expiação? Segundo o dicionário, é a purificação das faltas cometidas. Expiar significa eu reparar os erros que eu cometi. Nessa mesma obra que eu falei do Kardec, ele coloca o seguinte, que Deus, sendo soberanamente justo e bom, não condena suas criaturas por faltas temporárias a castigos perpétuos. Ele sempre lhes oferece os meios de progredir e reparar o mal. Então a gente tem a oportunidade de reparar tudo isso. No livro Religião dos Espíritos, quando a gente fala de justiça da reencarnação, o Emmanuel, pela psicografia do Chico, ele diz assim: é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Significa, não tem para onde fugir. Nós vamos ter que nos acertar. E vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais rápido a gente fizer isso, quanto mais rápido a gente encarar os problemas de frente, mais rápido a gente vai melhorar a nossa condição. E não vai precisar reencarnar. Mas para isso precisa do quê? Coragem. Você reencarnou, teve coragem para reencarnar, para vir aqui num lugar que há pranto e ranger de dentes, que é exatamente aqui na Terra. Então, se você teve coragem para fazer isso, a gente tem que ter coragem de assumir as nossas broncas e resolver os nossos problemas. O que não nos deixa fazer isso? Nosso orgulho, o nosso egoísmo, não nos permite que a gente faça isso. Então engolir seco e entender que os obstáculos, eles fazem parte da vida. O obstáculo não é para a gente contornar, o obstáculo é para a gente encarar ele e falar: o que eu preciso aprender com você? Superar esse obstáculo e seguir em frente. Então a gente percebe que sem esse processo de reencarnação, a gente não vê sentido na vida em alguns casos. Por exemplo, pessoas que nascem com doenças congênitas, ou seja, que nascem com problemas físicos graves, com vários problemas. Por que a gente nasce assim? É porque Deus quis. É porque na vida passada o avô dele cometeu um crime. Mas peraí, foi ele que cometeu o crime, eu que tenho que pagar a conta? Não tem uma lógica, né? Não tem uma razão com relação a isso. A gente vê também que a vida não faz sentido se a gente não entender os infortúnios, as dificuldades que a gente tem na vida. Esses infortúnios estão relacionados principalmente à nossa forma de lidar com as coisas materiais. A gente precisa aprender a lidar com as nossas coisas materiais. A gente também precisa ver que enfermidades de alto porte, ou seja, quando a gente tem doenças gravíssimas, e por que elas surgiram? De onde elas surgiu? E também a miséria social e econômica. Como que a gente tem tanta gente passando fome e necessidade e gente que mora sem dificuldade nenhuma, que vive a vida sem nenhum problema? Então, tudo isso são coisas para a gente pensar. E no livro Ação e Reação, no capítulo 19, o André Luiz, pela psicografia do Chico, ele fala uma coisa assim: a cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, a diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina. O que significa isso? Significa que nós pedimos para que a gente não cometesse os mesmos erros, para que a gente fosse controlado nos nossos impulsos. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: Deus não dá asa para cobra, né?
É exatamente isso. A gente tem limitações com essas doenças, com esses problemas, para quê? Para que a gente possa aprender a lidar com essas dificuldades. E superando essas dificuldades, a gente vai se encontrar numa condição melhor do lado de lá. Então, a reencarnação, o que ela proporciona para todos nós? Primeiro, reequilíbrio. Aquilo que eu desequilibrei, eu tenho condições, numa próxima existência, voltar a equilibrar. Resgate. Se no meio do caminho eu deixei pessoas com problemas, se eu machuquei, se eu magoei pessoas, se eu abandonei no meio da estrada enquanto eu estava caminhando, numa próxima encarnação, eu tenho que passar no mesmo lugar, pegar essas pessoas para ajudá-las a seguir viagem. E isso acontece mais frequência do que a gente imagina. A gente também tem oportunidade pela reencarnação de reparar os erros. A gente também tem condições de continuar as nossas tarefas. Eu falo sempre isso. Hoje todos nós estamos encarnados. A maioria de nós temos filhos, alguns já têm netos, outros já têm bisnetos. E eu tenho uma triste notícia para dar para todo mundo. Ninguém que está aqui vivo hoje vai sair dessa vida vivo. Todos nós vamos desencarnar. Nós estamos, pela educação, pela forma como a gente está interagindo com os nossos familiares, estamos preparando o ambiente para que a gente possa reencarnar. Agora eu quero fazer uma perguntinha. Vocês gostariam de ser tataranetos dos seus filhos? É isso que vai acontecer. Vocês entendem o problema que a gente está construindo? Eu não estou deixando um mundo melhor para o meu filho. Eu tenho que deixar um mundo melhor para mim mesmo. Porque eu vou voltar naquele mesmo berço. E aí? Que tipo de pai eu sou? Que tipo de mãe eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? É isso que eu estou construindo para mim adiante. Eu estou preparando a minha cama. É exatamente isso. Mas a reencarnação também proporciona esperança. Não sou bom hoje, mas eu trabalharei, melhorarei, farei todo o possível para me tornar bom amanhã. Mas eu vou fazer todo o possível hoje, eu não vou deixar para amanhã, né? Essa é a questão. A gente vê também que as pessoas, através da reencarnação, elas vão ficando mais maleáveis, né? Então isso é importante a gente pensar. O Emmanuel fala que a reencarnação dulcifica o revoltado com a ajuda do tempo. Assistam o filme Feitiço do Tempo. É exatamente isso que acontece com o rapaz. Ele vira um doce de pessoa. Ele vira um encanto de pessoa. É muito bom mesmo. Então a gente tem essa oportunidade da reencarnação. A doutrina espírita nos mostra isso. É uma oportunidade maravilhosa. E o que a gente está fazendo dessa oportunidade? A gente está fazendo o nosso melhor? A gente está trabalhando para que a gente possa ter uma condição, uma felicidade mais adiante? Como que a gente está lidando com os problemas, com as dificuldades de hoje? Porque vale lembrar, né? O problema vai acordar comigo amanhã. É isso que o Emmanuel fala. Se eu não resolver hoje, amanhã ele vai estar ali do meu lado. Levanta, vamos lá. Vamos junto, vamos seguir em frente. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Então eu queria trazer a reencarnação por esse prisma, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitá-la? Não tenhamos, aprendamos com aquilo que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Um poeta persa do século XIII, chamado Rumi, ele tem um poema chamado Poemas Místicos, e ele diz assim nesse poema:
Morri como mineral e me tornei planta. Morri como planta e me ergui como animal. Morri como animal e era humano. Por que devo ter medo? Quando eu fui menos por morrer? Ainda mais uma vez morrerei como humano, para voar mais alto entre os anjos. E quando sacrificar minha alma do anjo, devo me tornar o que não cabe na imaginação. Então, que a gente possa refletir sobre isso e que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Vamos agora elevando o nosso pensamento, visualizando a figura meiga de Jesus, refletindo sobre essas palavras, essa mensagem. E vamos nos imaginar num campo, num grande círculo, onde estão os nossos familiares. Nós estamos formando um círculo e nós sentimos o nosso companheiro da direita, o nosso familiar e o da esquerda, e todos aqueles que nós amamos, que estão juntos conosco em nossa reencarnação, mas também aqueles parentes difíceis. São eles que nos ensinam, são os nossos mestres, mas não estamos sozinhos. Jesus está ali, no meio desse círculo, amparando o nosso grupo familiar, para que nós possamos estarmos caminhando juntos para um amanhã melhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família, pela nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Muita paz a todos.